Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. O apóstolo Paulo fala que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, ou seja, não foi da vontade de Joel, não foi da cabeça de Joel que esse texto foi escrito, que esse anúncio profético foi realizado para o povo de Judá e também para a humanidade como um todo, tá? Foi da vontade de Deus. Deus se revela ao seu povo, Deus justo, santo, misericordioso se revela ao seu povo, anunciando seu juízo, conforme havia sido pactuado anteriormente, e ao mesmo tempo e simultaneamente a essa convicção de julgamento próximo, coisa que muitas pessoas hoje têm, né? A sensação de que o juízo está próximo, que o julgamento está próximo, que o dia do Senhor está próximo. Isso não é errado, isso é correto, é um pensamento correto. É preciso que haja justiça, é preciso que haja justiça e Deus fará justiça. Mas alguns têm uma visão parcial, alguns têm uma compreensão apenas parcial da revelação profética. Em Joel aqui você vê a comunicação, a apresentação, a antecipação do julgamento de Deus, a, a proximidade de uma destruição quase que completa e total. Só que ao mesmo tempo em que Deus se revela como Deus justo, santo, que traz o juízo, ele também se revela como Deus misericordioso, como Deus amoroso, tá? Existe a possibilidade de que em meio ao juízo, ou mesmo durante o juízo de Deus contra um povo, contra uma nação, contra uma instituição, parte dessas pessoas, parte desses grupos, parte desses indivíduos ou populações experimentem a graça salvadora de Deus. E até mesmo pode ser que Deus suspenda o juízo anunciado em decorrência de um arrependimento sincero, ou seja, de um desejo sincero de retornar para Deus, retornar para a palavra de Deus, retornar a uma vida de comunhão, comunhão através da obediência, comunhão através da vida comum. Não é comunhão com Deus através de um êxtase, através aí de horas no estado de consciência alterada. Não, não é nada disso. Não é nada disso. É a comunhão com Deus que se manifesta através da vida diária, da vida comum. É isso que a Bíblia ensina, uma espiritualidade prática, uma espiritualidade voltada para a vida, porque Deus se revela na realidade, no cotidiano humano, na vida humana, nas realidades humanas. É nesse ambiente real, muitas vezes desagradável, injusto, perverso, cheio de doenças, problemas, contrariedades, que Deus se revela. Sempre foi assim, tá? Sempre foi dessa maneira. Deus se revela anunciando que fará justiça e também anunciando que manifestará sua graça, o seu amor e o seu favor àqueles que o temem, tá? Não é Deus que muda. Quem precisa mudar somos nós. Agora, começamos por nós mesmos. Não adianta cair nessa ideia que você vai andar por aí de igreja em igreja, de cidade em cidade, dizendo arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Arrependo-me eu. Arrependa-se você. Tá? Um testemunho prático é a mudança da nossa vida. Porque não adianta, tem muita gente aí gritando nas ruas, nas praças, gritando na internet, na televisão, no Congresso, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Senhores. Gritadores é o que não falta. Gritadores é o que não falta. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. O que a pessoa não consegue garantir para absolutamente ninguém é que a vida dele ou a vida dela é uma vida de arrependimento, tá? Então, nisso eu celebro a individualidade. Ao invés de você viver aí frustrado, decepcionado, choramingando, pensando para onde vai, para onde deixa de ir, porque aqui não está bom, lá está ruim, meu Deus, e agora? Não caia nessa cilada, não caia nessa armadilha. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde física, espiritual e mental.
a leitura, a dedicação à palavra de Deus é o caminho, esse é o caminho, não importando muito onde você esteja, tá? Do que eu aprendi na minha jornada com Cristo, é que se você tiver que se arrepender, arrependa-se para Cristo, volte-se para Cristo. Não precisa se preocupar em se converter para a igreja, se converta-se a Cristo Jesus, tá? A igreja que você está é isso aí mesmo, meu irmão, minha irmã, eu sinto muito, não vai mais que isso, tá bom? As instituições são o que está aí. Depende de cada pessoa decidir como vai viver a fé em Cristo Jesus, independentemente da instituição na qual vive. Aqui a Bíblia está falando do povo de Israel, do povo de Judá. Nós não temos a preocupação de anunciar isso aos judeus. Eles têm a Bíblia, eles têm a palavra de Deus lá com eles. Eles que leiam, eles que estudam, eles que decidam como vão viver a sua fé, as suas vidas. E nós cristãos devemos fazer o mesmo. Parar de dar pitaco na vida dos outros, na fé dos outros, na religião alheia e procurar viver a nossa. E nisso já falou muito bem Tiago. A religião pura, a religião verdadeira é ajudar os necessitados, os órfãos e as viúvas. Ele já pulava com os 2 pés no peito, não tinha tempo para essa frescura. O que é a verdadeira religião? É o templo, é a sinagoga, é a igreja. A religião pura, a religião sem mancha, sem mácula, sem pecado, é socorrer as viúvas e os órfãos, ou seja, os necessitados, aqueles que não têm quem os socorra, não tem quem os ajude. A religião verdadeira é essa. Estar em comunhão com Deus é isso. É dispor-se a cuidar daqueles que foram abandonados, tá? Pode lutar contra a Bíblia, pode tentar dar uma volta no planeta inteiro, pode ler em hebraico, em aramaico, em grego, pode ler em latim, pode ler em inglês, francês ou português. O texto diz simplesmente isso. Por isso que as pessoas não leem muito esses textos. Por isso que as pessoas não leem muito esses textos, porque em tempos de ganância, de ambição, de egoísmo exacerbado, as pessoas deixam de lado essa verdade. Por mais difícil que seja a nossa situação financeira, sempre é possível ajudar alguém. Por mais dificuldades que estejamos enfrentando, sempre tem como você doar um par de calçado, uma roupa, um alimento, alguma coisa para quem nada tem. Isso sempre foi feito, isso sempre existiu, isso sempre aconteceu. Basicamente, toda a estrutura diaconal da igreja, do serviço prático da igreja, diz respeito a socorrer os necessitados e a cuidar dos enfermos, dos doentes. Tá? A igreja é uma instituição de cura. A igreja é uma instituição muito prática. Toda a espiritualidade que a igreja expressa, recebe do Espírito Santo para comunicar à igreja e ao mundo, ela tem um efeito prático. Sempre foi um efeito terminantemente prático. Quando a igreja se torna egocêntrica, né? Pensando em si mesmo, ela deixa de cuidar da verdadeira religiosidade e espiritualidade. Em decorrência disso, o Espírito Santo também não vê necessidade de capacitar uma igreja para que ela fique o quê? Engorde espiritualmente, entre aspas, fique obesa, né? Cheia de línguas estranhas, né? Cheia de profecias inúteis, cheia de revelações sem nexos. Tá? Isso não faz sentido para ninguém, muito menos para Deus. Então, é possível que, mesmo em meio a um ambiente que está sujeito ao juízo de Deus, lembrando sempre que a palavra de Deus deixa bastante claro que o juízo começa pela casa, pela família. Pela família. Deus não é Deus que sai julgando o mundo afora, os que não o conhecem, os que não conhecem a revelação da sua palavra, e deixa ali, tá? Deus não faz isso. Ainda que tenhamos hoje exemplos de indivíduos, de instituições que buscam maquiar ali determinadas pessoas, grupos, lideranças, né? E coisas do gênero. Não, Deus não é assim. O juízo de Deus começa pela casa. Aqui, Deus está dizendo que o juízo, de novo, já havia ocorrido sobre o reino do norte, agora vem sobre o reino do sul, sobre Judá. O juízo de Deus começa sempre pela casa.
Ah, mas Deus usou ímpios para julgar o seu povo. Sim, e julgou também essas nações e esses povos que agiram com arbitrariedade, muito além do que aquilo, muito além do que era razoável. Também foram julgados, mas o julgamento começa pela casa. Então, o julgamento, que as pessoas estão aí, vai acontecer, já começou e começa pela igreja. Por isso, nós vemos aí instituições desmoronando, indivíduos aí que não estão desmoronando, né? Só não foi bem colado e os cacos estão se soltando. Ninguém pode dizer, eu não sabia, meu Deus, vamos parar com isso. Todo mundo sabia, todo mundo viu, né? Mas como era interessante, era bonitinho, deixa, tá fazendo um bom trabalho. O trabalho fruto da mentira, que não decorre da vontade de Deus, do poder de Deus, do agir do Espírito Santo, ele não tem permanência, ele tem uma eficácia, uma eficiência temporária e acaba resultando em revolta, resultando em mágoa, resultando em ódios, resultando em rebelião, resultando em frustração, resultando em participação demoníaca. É isso, tá? Porque vemos o que estamos vendo, o ódio entre os irmãos, brigas, ameaças, situações constrangedoras, vexatórias, que ofendem, atacam o povo de Deus, aqueles que creem, em todas as denominações cristãs sobre a face da terra. Não posso ser cínico. Se condenamos o cinismo, temos que ser sinceros e verdadeiros. Do ultra-ortodoxo ao hiper neopentecostal. Porque vemos tanta maldade, tanta malícia, tanta mentira, tanto ódio e tanta inveja. Porque o julgamento, porque o juízo começa pela casa. É assim que Deus age, é assim que Deus sempre agirá. Então o que devemos fazer, como alguns, abandonar tudo e seguir aí cada qual o seu próprio caminho, ou o caminho aí, como já foi proposto? Cada um tome a sua própria decisão, tá? Cada um julgue de acordo com a sua própria consciência, mas o que a palavra de Deus nos ensina é que é possível para aqueles que desejam se arrepender sobreviver ao julgamento, experimentar a graça, o amor, a misericórdia e a compaixão de Deus. Como você o fará, a decisão é sua. Se você está achando assim, se eu ficar, eu não sofrerei, ou se eu sair daqui, eu não sofrerei. Se eu sair daqui para lá, eu vou evitar o sofrimento. Se eu sair de lá para cá, olha, o sofrimento você pode esquecer que você não vai evitar, tá bom? O sofrimento é parte do processo. Você sofre pela sua vida, pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas decisões, ao mesmo tempo que você usufrui a alegria, o prazer, a convicção de que, Senhor, eis-me aqui, inteiro. O que eu decidi, o que a minha consciência me permitiu fazer ou deixar de fazer, assim eu agi, e estou diante de ti, me apresentando e me sujeitando ao seu juízo, à sua disciplina, confiando na tua graça e no teu imenso amor. Do sofrimento não dá para fugir. Da cruz não dá para fugir, tá? Vai balançar, vai chacoalhar, vai sofrer um pouquinho, mas poderá superar. Como podemos experimentar o favor de Deus em meio à tribulação? Tribulação é o que Joel está anunciando aqui: julgamento, juízo, morte, destruição. A situação econômica já estava terrível, né? A agricultura estava ameaçada, os animais do campo estavam passando fome, as pessoas estavam enfrentando a depressão, a ansiedade, o medo, o pânico, o desespero. Fora um abandono de Deus, do conhecimento de Deus, dos caminhos propostos por Deus, o apego à idolatria. A idolatria não precisa se iludir, não pense que idolatria é tão somente o ídolo, a imagem. A imagem é uma consequência do que ocorre no coração, na mente, no espírito humano, tá bom? Pode ter lugares aí que não tem imagem nenhuma, mas tem idolatria. Lembremos sempre do jovem Estevão, o diácono prodígio, uma das mais belas pregações. É uma pregação que fica entre a pregação mais de uma força judaica, né, centrada no judaísmo do apóstolo Paulo,
e a pregação do que foi depois a do judaísmo, é uma pregação que fica entre a do apóstolo Pedro, centrada no judaísmo, mais arraigada à identidade judaica, e a pregação do apóstolo Paulo, voltada para todas as nações e povos da terra. A promessa de Deus em Cristo Jesus, o judeu, para toda a humanidade. A Estevão tem um caminho intermediário. A vida de Estevão, ela foi ceifada no iniciozinho do seu ministério, ali alguns anos, no máximo, ele foi assassinado com a anuência do rabino Saul, ou Saulo, ou Paulo, depois como ele preferiu ser chamado, um nome grego, um nome mais de fácil assimilação, fora do ambiente judaico. Estevão, se você ler a pregação de Estevão, você perceberá que ainda que não tem nada de velado ali, não é de forma velada, não. Foi construída de uma maneira elegante, de uma maneira assim, inspirada pelo Espírito Santo, deixando claro o agir de Deus na história do seu povo fora do templo, sem muralha, sem paredes, no máximo tabernáculo, mas tabernáculo foi construído depois que Deus se revela, se manifesta ao povo, tá? Para acompanhá-lo na jornada, porque o tabernáculo foi construído porque o povo era pecador, o povo tinha dificuldades em viver a santidade, o povo era resistente à presença de Deus, tá? E Deus constituiu o ministério levítico, sacerdotal, e mandou construir ali um templo móvel para revelar ou manifestar a sua presença ao povo, aí o culto, através daquele sistema. Mas Deus chamava Moisés, sobe o monte que eu falarei contigo. Ou seja, Moisés, seja santo. Moisés, afaste-se de tudo, afaste-se de todos, venha para mim, vem para a minha presença. Alguma distância é necessária, às vezes até dos santos, tá? Então Estevão praticamente acusa os judeus daqueles dias, a liderança judaica, sacerdotal, rabínica, os escribas, de serem idólatras, de estarem não adorando a Deus no templo, de estarem adorando o sistema religioso, o sistema de arrecadação, o sistema do templo. Estevão acusa aqueles religiosos profissionais de serem idólatras, de idolatrarem o templo, de adorarem o templo, de adorarem o culto, de adorarem a cerimônia, tá? De serem voltados totalmente para questões terrenas e mundanas e transformar o que é santo e sagrado em algo profano. É basicamente isso. E esse tipo de subversão acontece em todas as religiões. Se fosse só no cristianismo, eu diria para você, não, foi só no cristianismo. Se no cristianismo tivesse ocorrido só no catolicismo, eu diria, foi só no catolicismo, mas não foi. Se tivesse sido no ramo ortodoxo oriental, eu dizia, foi o ramo ortodoxo oriental. Foi a igreja copta, a igreja egípcia, a igreja da Síria, né? Foi a igreja do leste europeu. Não foi só lá. Se tivesse sido entre os protestantes, entre os reformados unicamente, ou entre os evangélicos, ou entre os pentecostais, eu diria, pesquisamos, lemos aí centenas de livros, somente esse grupo, não, porque a natureza humana é a mesma, ainda que você fuja dos pecados evidentes e atraentes que se manifestem naquele lugar, amém, é uma decisão sua, uma decisão que eu não vou questionar nem julgar. Você encontrará o mesmo material humano no outro lugar, é o mesmo ser humano, você pode abandonar a prática equivocada. Agora, o risco é você encontrar aquela prática equivocada maquiada em outro grupo ou em outro sistema. No caso da idolatria, isso pode não ter na parede, mas tem no coração. Tá? Então, não se engane, não se iluda, abandone essa ideia de sair quebrando aí objetos de culto dos outros e trate de quebrar despedaçar,
estraçalhar o seu próprio coração, como disse aqui Joel na sua bela revelação profética. Como experimentamos a bênção, como experimentamos a graça, como experimentamos a misericórdia lendo o livro aqui de Joel. Joel diz o seguinte, ele manda reunir todo o povo, tá? Mas isso é uma prática judaica comum. Nós estamos falando entre indivíduos, entre pessoas, né? Não estou falando para uma igreja, para uma cidade, não tem essa arrogância ou essa pretensão. Tudo é feito aqui como se fosse uma conversa, como se fosse um diálogo, né? Você pode falar, não é um diálogo, é um monólogo, mas às vezes eu imagino a pergunta e passo, ou eu mesmo faço a pergunta e jogo a resposta, mas pensando sempre numa conversa, num bate-papo, tá bom? Diz o seguinte no capítulo 2 de Joel, versículo 17, que os sacerdotes, porque são a representação, são os responsáveis, que os sacerdotes que ministram diante do Senhor pranteiem entre o pórtico do templo e o altar, orando nesses termos. Por que pranteiem entre o pórtico do templo e o altar? As pessoas, quando iam ao templo, elas eram recebidas nas portas, tinham os responsáveis para as questões cerimoniais de pureza, de impureza, mas também os levitas ficavam nas diversas portas. As pessoas eram recebidas com cânticos de louvor. Por isso, invariavelmente, na maioria das igrejas, quando a pessoa é recebida no culto, ela é recebida com cânticos de louvor, né? Cânticos, os que chamam de cânticos de entrada, né? De apresentação, do povo de Deus se apresentando para adorar a Deus. Aqui, o profeta, inspirado por Deus, está dizendo para que os sacerdotes deixem de lado os louvores, os cânticos, e das portas, das sentinelas, das várias áreas do templo, né, várias portas, eles ingressem no templo com lágrimas, com pranto, se humilhando, clamando a Deus. Então, por isso que está escrito, pranteie entre o pórtico e o altar, orando nestes termos, entre o pórtico e o altar. Porque a instrução de Deus para o sacerdócio, tanto do ministério levítico quanto do sacerdócio, é que tudo devia ser feito com alegria. Tudo devia ser feito com espírito de alegria, de gratidão. O serviço a Deus não devia ser executado com cara amarrada, com cara de cansaço, com cara de exaustão, com aquele jeitão de fadiga, né? O ombro já caidão, vai lá, né, segurando a Bíblia ali, parecendo um bêbado arrastando uma garrafa de cachaça. Não. O serviço a Deus deve ser feito com alegria. Porque o serviço a Deus não é pesado. Não é pesado. Os sacerdotes trabalhavam em sistemas de rodízio. Apenas as principais famílias ficavam na administração do templo, né, na administração dos serviços, supervisionando todas as atividades do templo. A família do sumo sacerdote, principalmente, os cabeças das famílias dos levitas e por aí afora. Tudo devia ser feito com alegria, porque o serviço a Deus não é pesado. Mas neste momento, os sacerdotes são orientados a ingressarem no templo chorando, clamando, suplicando a Deus. O que deviam suplicar? Aprenderam nos últimos anos várias orações, e a oração ela é muito importante na vida daquele que crê. Como deveriam suplicar? Ó Deus, poupa o teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele. Por que se haveria de questionar entre os pagãos ou entre os ímpios? Onde está o Deus deles? Eu vou ler de novo aqui essa oração. Ó Senhor, poupa teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele. Por que se haveria de questionar entre os pagãos onde está o Deus deles? É um texto belíssimo, é lindo. Você pega ali, né, nos Salmos também. As referências proféticas, elas
se acumulam através das Escrituras e elas vão formando um todo até culminarem na pessoa bendita de Jesus, o Cristo. Ó Deus, não entregues a tua herança ao vexame. Essa oração não é só coletiva, é uma oração pessoal. Você pode orar, ó Deus, não entregues a minha vida ao vexame, à desgraça, à destruição, porque os que zombam de ti são os mesmos que zombam de mim. Destruindo eu, eles terão a oportunidade de dizerem de que valeu a fé, de que valeu a oração, de que valeu tanto estudo, de que valeu tanta leitura, de que valeu tanta devoção. Onde está o Deus dele? As pessoas falam assim. Tristemente, nos dias de hoje, quem fala assim é o seu próprio irmão, sua própria irmã, seu próprio pastor, né? O ministro, o missionário, a pessoa incumbida de ministrar a bênção de Deus, que é mesquinho, arrogante, presunçoso, miserável, né? Não pronuncia a bênção de Deus. Ele pega para ele como se ele fosse o dono da bênção, como se Deus só fosse capaz de abençoar através dele. Não. Os sacerdotes desapareceram. Os sacerdotes desapareceram porque eles se tornaram inúteis. Os levitas desapareceram. O templo desapareceu. As paredes foram derrubadas. O altar foi destruído. O que era de ouro foi arrancado. O que era de pedra preciosa foi arrancada. Os sacerdotes do templo foram assassinados. Os levitas foram assassinados. Seus corpos foram rasgados e retalhados porque os inimigos estavam à procura de ouro, de pedras preciosas. Aqui tudo foi saqueado e destruído mais de uma vez. O ministério sacerdotal dos judeus até hoje não se levantou. Até hoje não se levantou. Tem uns 2000 anos aí, desde a destruição aí do templo que foi reconstruído lá, que depois foi ampliado por Herodes. Esse templo é uma promessa, é uma esperança dos judeus. Se você quiser visitar Israel, procurar na internet, eles têm o Museu do Templo, em que há a preparação de diversas peças, de materiais para a construção de um novo templo. Provavelmente, eles já possuem grande parte do material disponível para a construção desse templo magnífico. Provavelmente, eles já possuem boa parte dos meios para. Estão tentando aos poucos identificar aí as linhagens de sacerdotes, levitas, isso e aquilo. Mas esse ministério aqui acabou. Por quê? Porque ele não cumpriu com a sua missão, ele não cumpriu com seus propósitos. Ele se tornou inútil diante de Deus. Então, digo eu, como a palavra de Deus ensina, todo cristão é como um sacerdote. Tem o direito e a obrigação de se apresentar diante de Deus, pela fé em Cristo Jesus, apresentar-se diante de Deus, pedindo perdão pelos próprios pecados, pedindo perdão pela sua família, pedindo perdão pelos seus amigos, pedindo perdão pela sua igreja, pela sua cidade, pela sua nação, pela sua humanidade, pedindo perdão. Não temos esse poder, é claro, mas isso não significa que nós não possamos nos apresentar diante de Deus, suplicando pela criação de Deus, como orienta a própria palavra de Deus. Podemos fazer isso ousadamente, porque temos diante de Deus o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, que intercede de forma absoluta, plena e permanente por todos. A nossa identificação com Cristo é também uma identificação com o caráter de Cristo, ainda que minimamente. Também não partilhamos dessas pretensões arrogantes de que alguém vai desenvolver uma espiritualidade que o identifique plenamente com Cristo. Isso é algo que diz respeito à eternidade, tá? A proposta de Deus é para tempos eternos. Nesse período aqui, nós lutamos e batalhamos, mas não sozinhos. Em tudo somos socorridos e auxiliados pelo Espírito Santo ou pelo Espírito de Cristo, que habita de forma contínua na igreja e está disposto a conduzir a igreja
à palavra de Deus, ao plano de Deus, ao propósito de Deus. O que diz o profeta? É profecia. Ele está profetizando. Quem ouviu, quem aceitou, quem permitiu-se converter-se, quem se permitiu o arrependimento, foi abençoado. Mas o que diz a profecia? Depois, estudando a história, você vê os eventos. A profecia tem a sua própria beleza, a sua própria magnitude, mas isso não foi instantâneo. Mas a profecia é apresentada, a ameaça de destruição como para ocorrer amanhã, o arrependimento como tendo ocorrido agora, e as bênçãos de Deus imediatamente depois. Essa é a profecia. A profecia não está presa aos limites do tempo, tá? A profecia, ela é concedida numa perspectiva de agir de Deus através da história, mas ela não está limitada, ó. Se hoje, daqui a tantos dias, não. Ela garante que Deus se comporta exatamente de acordo com aquilo que ele revelou anteriormente. Então diz aqui o versículo 18. Então o Senhor demonstrou seu zelo por sua terra. Toda vez que você pega no Antigo Testamento terra, é terra de Israel ou terra de Judá, é o povo, é Eretz Israel, é o povo de Israel, o povo judeu, tá? Teve zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo. Eis que o Senhor manifestou a sua resposta anunciando ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo, o azeite, em generosa quantidade, a fim de satisfazer plenamente a todas as pessoas do meu povo. Nunca mais farei de vós objeto de vexame e zombaria entre as nações e os pagãos. Graças a Deus. E diz aqui mais: ó terra, terra é Israel. Não temas, regozija-te e alegra-te, porque Deus, o Senhor, tem realizado obras grandiosas. Ó filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor nosso Deus. A igreja quer se identificar com Israel. Tem até uns aí que dizem que são o verdadeiro Israel. Não entro nesses méritos. A promessa de Deus é aos que creem. A promessa de Deus é aqueles que creem em Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Não caia nessa cilada de dizer que judeus e cristãos adoram ou cultuam deuses diferentes. Pode ser que o culto, a adoração tenham formas diferenciadas. Agora, dizer que não é o mesmo Deus, você vai incorrer numa heresia estúpida e destruidora. É como alguém cortar as raízes da árvore e querer esperar que os galhos deem frutos. É estupidez. Sem as raízes, a árvore morre. Temos que saber a origem da nossa fé, e ela está aqui revelada na palavra de Deus. O Deus que se importa. O Deus que, em meio à justiça, ao julgamento justo, o Deus que, em meio às calamidades, o Deus que, em meio às incertezas ou certezas dessa vida, se revela um Deus gracioso, um Deus abençoador, um Deus que desvia o mal, um Deus que desvia a sua ira daqueles que de fato se submetem a Ele e à sua palavra. Esse é o outro aspecto da profecia. É a mesma profecia. É a mesma revelação profética. É o mesmo Deus se revelando. Nós temos uma tragédia na cultura ocidental que é a didática, que é subdividir para explicar. Aí, uma coisa que é simples, ela é desmembrada em 10, 15 itens e a pessoa fica estudando lá item 1, item 2, item 3 e perde a consciência do todo. É o mesmo Deus. É a mesma face de Deus. É a mesma face invisível de Deus que se revela, que se manifesta na justiça, na misericórdia, na santidade, na revelação da glória, na revelação, na manifestação da sua ira. É o mesmo Deus. O que experimentamos desse Deus em cuja revelação todas essas verdades invadem a nossa vida e a realidade humana. Nós podemos, não é selecionar o que queremos desse Deus. Não estou dizendo isso, não estou sugerindo isso, eu tenho nojo disso. Devemos
mudar a nossa vida, para que experimentemos a graça e a bondade de Deus, porque como seres humanos nós já experimentamos parte da justiça de Deus para com a humanidade, da ira de Deus para com o pecado. Isso toda a humanidade suporta e enfrenta. A promessa de Deus é que escapará do dia do juízo, o dia do Senhor, não escapará do julgamento, tá? Escapará da condenação ou da execução da sentença. Execução da sentença. Nós somos pecadores perdoados, não somos melhores do que ninguém. A palavra santo ou separado tem a ideia de, no contexto, eu gosto de usar o contexto do casamento, né? Propriedade exclusiva, vivo para Deus, é o mesmo Deus que se manifesta para a minha vida. Um vive para o outro. O amor, o respeito, o caminhar junto, o viver junto, o sofrer junto, o alegrar-se junto. Tá? Essa é a proposta do pacto, da celebração, da aliança. Uma proposta de uma comunhão, de um relacionamento eterno. Às vezes é difícil, mas é possível vencer esses momentos difíceis. É possível vencer o medo, é possível vencer a miséria, é possível vencer a fome, é possível vencer a depressão, é possível vencer a ansiedade, é possível vencer a doença, a enfermidade, é possível vencer a morte. E em Cristo Jesus, eu oro para que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda paz, muita paz.